Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Estamos preparados para verões cada vez mais quentes e noites tropicais? Os próximos dias vão trazer temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus em várias regiões do país, a que se somam noites quentes, mesmo onde não é habitual. O mês de julho em Portugal continental começou com uma vaga de calor que promete ser longa. As temperaturas estão acima da média, as ondas de calor são cada vez mais intensas e o planeta vai continuar a aquecer todos os anos. Especialistas afirmam que já não é possível voltar atrás e que estamos ainda num processo de aquecimento e não numa fase de estabilidade. Na prática, estamos a entrar num tempo em que o calor deixará de ser uma exceção e passará a ser uma condição permanente da nossa vida cotidiana. Dito isto, preparemos-nos. No Alentejo, a fasquia dos 40 graus Celsius será superada a partir de hoje, quarta-feira, sendo que as temperaturas mais elevadas se deverão estender a outras regiões do país já no fim de semana. E prepare-se também para as noites tropicais, com temperaturas mínimas a oscilar entre os 12 e os 17 graus, prevendo-se que ultrapasse nestes dias os 20 graus no interior. Porquê é que Portugal tem estado relativamente mais protegido do que outras zonas da Europa, apesar de tudo? Que papel desempenha o Atlântico no meio disto? E até que ponto estamos preparados para suportar verões mais quentes, noites tropicais e períodos prolongados de desconforto térmico? O convidado deste episódio é Miguel Miranda, ex-presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que dirigiu entre 2013 e 2023. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Miguel Miranda, obrigado por ter vindo a este P24. O verão começou há uma semana e meia. Há alguma indicação do que podemos esperar até setembro? Será assim até setembro ou iremos assistir a oscilações, a solavancos do clima até essa altura? Bem, a previsão de período estendido cobre essencialmente 4 semanas. A partir de 4 semanas, tudo que é previsão sazonal tem uma lógica completamente diferente e penso não se pode aplicar diretamente aqui à zona da Península Ibérica. Das próximas 4 semanas, o que está previsto, essencialmente, é uma anomalia positiva de temperatura, o que significa que vamos ter mais quente que a normal. Até agora tivemos aquilo que foi uma onda de calor em algumas estações do IPMA, mas ainda tivemos em níveis de risco, digamos, razoavelmente controlado. Ou seja, aquilo que se chama na meteorologia o tal aviso amarelo. Nós, desde o fim desta semana, desde quinta-feira, até meio da próxima semana vamos ter uma situação que é, do ponto de vista sinótico, claramente pior. Portanto, vamos ter temperaturas a rondar os 40 graus, numa parte extensa do país, com vento moderado. Portanto, isso é uma situação que já começa a aumentar significativamente o risco de incêndio florestal. E é correto dizer que estamos a viver uma onda de calor sem precedentes e que esta é a onda de calor maior de sempre? Há sempre uma certa tendência para estas bravatas. Isto é exagero ou é realismo? Bem, do ponto de vista da Europa, vamos lá para as coisas como elas são. Primeira questão, a afirmação: a Europa está a aquecer ao dobro da velocidade que a Terra é no seu conjunto. Isso é factual e é inegável. Isso é verdade, mas é porque a Europa também inclui uma grande parte do Ártico. O Ártico, sim, está a aquecer muito mais depressa que o planeta. A Europa, se retirar o Ártico, a diferença é alguma, mas não é tão importante. Na última semana e qualquer coisa, tivemos uma onda de calor sobre a zona do Golfo de Biscaia, que afetou essencialmente a França, não é? Fortemente, e um bocadinho a Espanha, na zona da Cantábria e do País Basco, e a Inglaterra, até à zona do sul de Londres. E essa onda de calor foi realmente impactante e teve um impacto significativo em termos de saúde pública. Também tivemos um episódio significativo na zona de Itália, também com um impacto muito significativo em termos de saúde pública. Claro que estes impactos significativos têm uma correlação provável com a inexistência de sistemas de arrefecimento forçado na maioria desses países, cujo clima, em média, é mais frio e, portanto, estão muito preparados para o frio, têm pisos radiantes. Retenção de calor, não é? Mas não para o calor. E, portanto, aliás, é típico quando até os portugueses viajam para esses locais, verem que muitas do comércio que está aberto não está a ser refrigerado, coisa que aqui em Lisboa ou noutro ponto do país seria praticamente impossível. E Portugal está mais protegido das ondas de calor que assolam neste momento a Europa? Ou é apenas uma questão meramente conjuntural? Nós temos duas grandes proteções. A primeira chama-se o Oceano Atlântico, que é o nosso grande
protetor climático. É a nossa grande ventoinha, não é? É a nossa grande ventoinha, que nos dá ar mais fresco e essencialmente vento que vem para nós do noroeste e que acaba por refrescar bastante a zona, em particular do litoral. Por outro lado, em termos de regiões com hábitos de viver com temperaturas próximas dos 40 graus, temos o Alentejo, uma parte do interior, da beira interior, tem um grande historial e, de certa forma, já estamos um bocadinho adaptados ao clima. Do ponto de vista das unidades de saúde, eu tive a experiência de trabalhar com o Dr. Francisco Jorge, não sei se lembra, que foi diretor-geral da saúde. Claro que lembro. Ele foi muito ativo e depois as direções da DGS que seguiram o mesmo caminho, de melhorar muito a refrigeração das áreas comuns dos centros de saúde e dos hospitais. Haverá trabalho para fazer, mas eu digo que muita coisa já foi feita. É preciso lembrarem-se agora dos centros de dia e de todas as localizações em que pessoas de idade mais avançada se encontram, para se lembrarem que é preciso algumas horas de fresco durante o dia para o corpo repousar. Mas estas temperaturas, às quais provavelmente vamos ter que nos habituar daqui em diante, devem nos obrigar a pensar naquilo que o Miguel Miranda acabou de dizer, mas também em outros aspectos como o trabalho ao ar livre, o urbanismo, etc. E ainda bem que levanta esse ponto, porque se em termos das instalações, em termos dos hospitais, em termos mesmo eu diria das universidades, as escolas que não são universitárias não têm exatamente a mesma qualidade e deveriam ter. Nós, no que diz respeito ao trabalho ao ar livre, do meu conhecimento, não tem existido o mesmo rigor. E é absolutamente importante que tudo o que tem a ver com o trabalho ao ar livre seja, eu não diria legislado, porque farto de leis estou eu, mas que as empresas que organizam esse trabalho defendam a qualidade de vida dos seus trabalhadores e que, portanto, que imponham regras que impeçam, pelo menos, a exposição contínua e prolongada a situações de calor e de incidência do sol direta. Por exemplo, a forma como nós olhamos para a cidade e como fazemos cidade. O calor ou as temperaturas são vividas de forma muito diferente consoante o local onde estamos, consoante as condições locais. A temperatura terá a tendência a aumentar muito dentro de cidades que não têm a vegetação necessária para refrescar a temperatura ambiente? Olha, nós temos aí o que se chama um conflito de interesses. Nós, como humanos que vivemos nas cidades, queremos sombras, queremos árvores, queremos até às vezes circulação de água que permita, digamos, baixar a sensibilidade à temperatura. Do ponto de vista do aquecimento da Terra, quanto mais brancas forem as superfícies, mais nós lhe irradiamos para o posterior. E, portanto, nós precisávamos ter uma cidade cujos tetos irradiassem energia posterior, mas cujas paredes, cujos jardins fossem mais escuros, mesmo precisamente que esses jardins estão a absorver mais energia do que propriamente as áreas brancas. Lembre-se que muitas vezes os arquitetos, por vaidade, fazem aquelas grandes superfícies todas muito claras e contínuas. Há várias em Lisboa e há várias noutras cidades, e que essas superfícies em dias de calor são infernos. São aquilo que se chamava nos tempos do Tarrafal a frigideira. A frigideira, sim. Okay. Se lembra disso, Lembro, sim. Lembro disso e lembro-me de uma noite de calor intenso em Castelo Branco, cujo centro foi completamente pavimentado dessa forma. É um projeto de arquitetura interessante, mas que acaba depois também por propagar o calor de uma forma muito violenta. Portanto, há aqui uma série de fatores que nos deveriam levar a ter um olhar mais multidisciplinar para encarar estas questões, que são, há pouco estava a falar do litoral, mas a temperatura também vai aumentar no litoral, parece-me, não é? Que é algo de novo e posso dizer, inédito? Não, eu penso que não. Eu penso que nós vamos ter... Eu guio muito pelas cores dos avisos do IPMA, porque os avisos do IPMA e as cores deles são percentis. Portanto, quando nós estamos no aviso amarelo, significa que a situação, pronto, é desagradável, mas não é dramática, não é excessivamente desagradável. Estamos a falar de uma coisa que pode ocorrer, apesar de tudo, em muitos dias do ano. Quando nós estamos no laranja, nós já estamos numa situação que é rara, e que, portanto, é preciso ter algum cuidado acrescido real. Ou seja, temos que mudar um bocadinho a forma como vivemos. Quando nós estamos no vermelho, estamos numa situação extrema. Para já, o que está previsto para os próximos 3 dias são avisos amarelos, que se vão estender a todo o território. O que significa que os modelos de previsão que estão a dar é que nós vamos estar com temperaturas acima do normal, mas não dramaticamente acima do normal. Agora,
É preciso não esquecer que o calor tem um efeito cumulativo sobre as construções, sobre as casas, sobre as pessoas, sobre tudo, sobre a saúde. Portanto, ao fim de 5 dias, 10 dias, 15 dias da mesma situação, nós começamos a não ser capazes de retomar, digamos, a homeostasia pessoal de uma forma simples. Ou seja, a forma como nós tentamos manter a temperatura interna, que é através da transpiração, essencialmente, ao fim de algum tempo começa a ter dificuldade em ser suficiente para isso. Existe um valor mágico, entre aspas, perdoa-me a expressão, que é os 50 graus. Quando nós chegamos aos 50 graus, a vida não é possível. Pronto. Nós vamos ter dias com 42, 43, portanto começamos a rezar o impossível. E apesar de não gosto de dramatizar as situações, porque o dramatismo e a histeria nunca resolveram nenhum problema da humanidade, só a serenidade e o bom senso, é preciso perceber-se que isto é um bocadinho não volta atrás. Ou seja, quando as pessoas dizem isto é o novo normal, não é nada. Não vai haver normal. Atenção, nós estamos ainda num processo de aquecimento. Não estamos já num processo de estabilidade. Se estivéssemos num processo de estabilidade, podíamos dizer isto é o novo normal, mas não é. Nós vamos piorando ano após ano. E, portanto, de certa forma, este ano vai ser mau, para o ano provavelmente será um pouco pior. E o calor extremo também acontece durante o período noturno, não é? Os dados sugerem que não são só os dias que estão a ficar mais quentes, as noites também. Até que ponto é que nos devemos preocupar com estas noites a que chamam tropicais? Exatamente. A noite tropical, como sabe, é um nome infeliz, porque evoca-nos caipirinhas, palmeiras, e as férias. Caraíbas. E, na verdade, e as Caraíbas. E nós estamos nas Caraíbas, infelizmente. Exatamente. Portanto, na verdade, do ponto de vista da saúde, a temperatura noturna chega a ser mais importante que a temperatura diurna. A temperatura diurna é muito importante, mas num país como o nosso, em que existem stores nas casas, habitualmente, em que, desde que se coloquem as casas às escuras durante uma boa parte do dia, que exista algum sistema de arrefecimento que seja possível, pelo menos nos espaços públicos, e que haja acesso, é evidente que é possível, apesar de tudo, de com hidratação, resistir. As noites não, porque as noites têm um efeito secundário terrível, é que não deixam dormir. E o corpo humano precisa dormir, precisa descansar. E é por isso que, assim, quando foi a última grande vaga de calor, há 3 ou 4 anos, foi feito um grande esforço das autoridades de saúde, e não só, no sentido que é preciso haver locais que sejam arrefecidos forçadamente, para temperaturas abaixo dos 20 graus, 21 graus, para as pessoas poderem ter algumas horas de repouso térmico. Claro que nós estamos a caminhar por uma situação que não tarda muito, parece aqueles filmes de ficção científica com aquelas abóbadas de vidro dentro dos quais os humanos que restam vivem. É verdade, porque nós, para resistirmos a este aquecimento, só temos uma forma, é aumentar o arrefecimento forçado. Se nós o arrefecimento forçado, estive há pouco a ler um documento que apontava que significava um aumento dos custos de energia cerca de 30 e poucos %, em média. O que significa que, mesmo num país como Portugal, que tem uma percentagem que não é muito elevada de casas individuais com ar-condicionado, o aumentar desse sistema vai ter um impacto ambiental evidente, porque nós vamos tirar o calor da nossa casa e metê-lo na rua, não é? Portanto, vamos ajudar estamos aqui apenas a fazer uma transferência de calor. E vai ter um impacto em termos de custos energéticos e em termos de até de qualidade de vida no final. Só que isto é um point of no return, quer dizer, nós cada vez vamos precisar mais disso. A tecnologia tem desenvolvido estas bombas de calor que são muito mais performantes e nós vamos ter que arrefecer mais. Mas isto é um caminho sem retorno na situação atual. Nós estamos a caminhar para viver confinados. Nós estamos a autoconfinar-nos dentro das nossas casas. Miguel Miranda, obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-lo aqui e ter falado consigo. Muito obrigado, eu. Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Hoje é quarta-feira, pode haver mais um podcast de Fogo e Fúria. Para assinalar os 250 anos de independência dos Estados Unidos, Pedro Guerreiro e Ruben Martins conversam com antigos correspondentes do público nos Estados Unidos. Paulo Moura, Bárbara Reis e Rita Cissa juntam-se à conversa nesta série especial do podcast de Fogo e Fúria para ouvir nas plataformas habituais ou em público.pt.
Obrigado por ouvir P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.